Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao seu Diário Podcast, que começa a partir de agora aqui na Diário TV, no Grupo Diário de uma forma geral, né? Já começo agradecendo a nossa audiência super especial aqui, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, São José. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia. Já agradeço da semana passada, né? A cada semana a gente tem aqui um encontro no Diário Podcast com um dos nossos prefeitáveis aqui, pré-prefeitáveis, né? No município de Teresópolis. Lembrando a galera aí de Friburgo, de Petrópolis, de São José. Então, briguem por vocês também têm o direito de ouvir os seus pré-candidatos aí também. Façam um esforço, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A gente está no momento de tomar a nossa decisão, né? Começa já agora, a gente tem que fazer o nosso dever, temos que ouvir. Por isso que a gente está começando antes, na pré-candidatura, para depois, na candidatura oficialmente, nós voltarmos a falar um pouco mais sobre as propostas, né, sobre as ideias dos candidatos ao nosso município, a prefeito do nosso município. E assim você vai fazendo o seu dever de casa aí, ó. Faça como eu aqui, ó. Bloquinho, caneta na mão, vai anotando, mas não é só anotar não, tá? Tem que anotar, tem que cobrar, se surgir dúvida, cobre ao candidato lá nas redes sociais dele. Se ele não responder, a equipe vai responder. Se a equipe não responder, você fala com a gente que a gente puxa a orelha do candidato para te responder. O importante é que você tome a sua decisão pautada, né, em argumentos, pautadas em realidades e pautadas na sua própria convicção também, né? Não fica comprando ideia pronta dos outros, não. Vamos construir a nossa. Já começo agradecendo também ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, que me cede aqui, né, gentilmente. Agradecer a nossa reitora, a professora Verônica, ao nosso diretor-geral, doutor Luiz Eduardo, à minha diretora, a professora Roberta Montello. Muito obrigado mais uma vez aí por ceder o Anderson para estar aqui nessa série de entrevistas. Agradecendo também, hoje tem até uma xícara personalizada. O Gilberto vai colocar na câmera aberta, vocês vão ver uma xícara personalizada nos seus 65 anos, Padaria Império. Meu amigo Pedro, obrigado pelo seu lanche de hoje. A gente começa feliz aqui, a gente começa com um cafezinho fresquinho, né, e as delícias da Padaria Império. Hoje a gente está recebendo aqui, eu tenho começado sempre falando, né, que a gente está recebendo uma pessoa especial, um amigo e tudo mais. Isso aqui eu tenho que falar, né, porque a gente se conhece há alguns anos. Não vamos falar de datas, né? Não vamos falar de números, mas há alguns anos. Vou só introduzir a vocês a seguinte informação. Não tínhamos nem barba branca, nem cabelo branco na época que nos conhecíamos, né? Estávamos até trocando uma ideia aqui, né, de um pouco do passado, e a gente vai falar sobre isso também. Estou recebendo hoje o pré-candidato do PL, né, a prefeito do município de Teresópolis, meu amigo Alex Casterlach, que está aqui hoje gentilmente para participar do podcast. Alex, seja bem-vindo. Obrigado pelo teu sim aí, né? A gente sabe que momentos como esse, né, de oportunidades para falar para um grande público, e a gente está aqui, né, diante de um grande público, um público que a Diário tem construído ao longo desses, né, 30 anos de história no nosso município. E é sempre um momento importante para você falar um pouco das suas motivações. E nessas entrevistas com os pré-candidatos, Alex, a gente tem focado justamente nas motivações pessoais. Eu sei que você já trilha um caminho na política já há algum tempo, né? Foi uma decisão sua que eu, inclusive, falo com muita propriedade, porque estava do teu lado lá na época estudantil, quando você tomou essa decisão, né? Então, uma decisão que já tem muito tempo. Mas é uma decisão que tem muitos preços, né, a se pagar, e a gente falava um pouco sobre isso aqui também, né? São preços caros, inclusive, né, que a gente precisa pagar quando a gente faz essa escolha. O que te motiva hoje, Alex, a vir enfrentar um processo eleitoral, né, mais um processo eleitoral, né, você já é experiente nessa área, mas com um desafio pela frente, que é administrar uma cidade com as características que Teresópolis tem? Boa noite, seja bem-vindo. Anderson, boa noite. Obrigado a você, obrigado ao Grupo Diário. É uma honra estar aqui contigo. Eu sempre tive alguns sonhos na vida, né? Um deles era ser entrevistado no Jô Soares. O outro era ser entrevistado por você.
Pô, A gente tá parecido agora. Eu tô barrigudo, tô barbudo, então... Você é o nosso William Bonner de Teresópolis. A vida inteira aqui nessa... A vida inteira é brincadeira, mas um período da sua vida muito Um grande aqui período nessa considerável, bancada sim. da TV Diário, apresentando. Foi até muito bacana, porque assim, a gente estudou junto na mesma época do colégio, né? Você até disse aqui que você foi multicampeão lá de esportes, o vôlei era um deles. E logo ali eu entrei pro Grêmio do colégio, enfim, a gente tinha muita relação naquele momento. E aí passou um tempo, enfim, você foi fazer faculdade? Fui fazer faculdade. Exatamente. Aí um dia eu ligo a televisão, rapaz, tô vendo lá Anderson Duarte. Esse cara não é o Queijinho? Eu não queria falar o apelido. Não, não tem problema, isso. não. Eu falei, cara, que bacana, que Legal. bacana, muito bacana. E hoje estou aqui contigo. Como é que é a vida dá volta? Muito legal isso, né? Dá a volta. Você falou de tempo, aí nós estamos falando da década de 90, 92, né? Isso aí. 32 anos atrás. 32 anos atrás, 92, 93. O tempo passa rápido, hein? Eu lembro que a gente foi na Rio Eco 92 Foi. com o Edmundo Bittencourt. Foi. Aliás, o Edmundo Bittencourt levou uma galera pesada lá para a conferência. Eu sinto falta disso também aqui, né? Dos nossos movimentos estudantis que participavam efetivamente de momentos era bem importantes, mobilizado, né? A Rio Eco 92. Tudo bem que a gente não colocou nada em prática de tudo que foi discutido lá, né? Vamos discutir tudo agora no G20. Pois é, Vamos de novo. Dia 12 e dia 13 para Teresópolis, o G20 para discutir o G20 muitas coisas que tem essa mesma dinâmica, né? É. De reunir o mundo para tratar das questões ambientais. Mas é complicado. Depois de 30 e tantos anos, a gente falar praticamente das mesmas coisas, novamente, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que discutir. Não, e aí, respondendo o que você me perguntou sobre as minhas motivações, as motivações de hoje, na verdade, são as mesmas daquele tempo. Claro que o que mudou é que eu estava disputando o Grêmio Estudantil, depois o União Estudantil de Teresópolis, e agora estamos disputando a Prefeitura de Teresópolis. É isso aí. Mudou do universo dos estudantes para o universo de uma cidade inteira. Mas as motivações são as mesmas. A gente, naquela época, lutou pelo passe livre, que muitas gerações não sabem disso. Então, talvez aí mais 2 ou 3 gerações depois da nossa, que hoje tem acesso ao ônibus gratuitamente, tem o direito de entrar no ônibus. Na nossa época não era assim. Eu estudei no Campos Salles na 8ª série, morava na beira-linha, ia todo dia andando e voltava. Isso era muito comum em Teresópolis, né? Os estudantes que não tinham realmente acesso ao transporte público. E aquela foi talvez a minha primeira indignação e a minha primeira luta, a nossa primeira luta. A gente acampou em porta de prefeitura, a gente lutou muito para conquistar um direito hoje que é do estudante, né? Que está consolidado hoje, tanto dos estudantes da rede municipal como do Estado. Isso não só mais em Teresópolis, mas hoje no Rio, e acredito que todo o Brasil, mas quase todo o Brasil hoje, é um direito, né? O passe livre aos estudantes, também aos idosos. Isso foi uma época que a gente avançou muito, então nem sempre as coisas foram como elas estão hoje, né? Houveram muitas lutas que nos antecederam e muitas lutas nossas que antecederam outras conquistas. E eu estou falando dessa motivação, mas muitas motivações. A motivação de quem morou na beira-linha, né, e viu muitas vezes a sua casa ser invadida pela enchente, a motivação de quem não tinha asfalto na beira-linha, a motivação de quem estudava no Euclides da Cunha na 1ª e 2ª série e passava por um terreno baldio e anos depois passa naquele terreno que hoje é a Casa de Cultura, a motivação de alguém que, em dado momento da vida, teve que sair dessa cidade para ter que estudar e trabalhar por falta de oportunidades. Então foram muitas motivações que me trouxeram até aqui. É claro que eu também, de certa forma, diante dessas motivações do passado, do presente, né, eu fui tocado por uma coisa chamada vocação. Eu estou nessa jornada política, ao contrário de muitas outras pessoas que às vezes entram por vaidade, às vezes entram por um sonho. Eu não entrei na ideia, eu quero ser político. Eu fui, né, lançado à discussão de dias melhores como líder estudantil e acabei descobrindo que estava em minha vocação, a vocação pelo coletivo, a vocação por pensar em coisas grandes, em fazer coisas para a cidade, em fazer coisas que pudessem mudar o mundo. E são essas motivações que me trazem os dias de hoje. É claro que de lá para cá, 30 anos depois, né, foram muitas experiências. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, na Câmara de Deputados Federais, no Governo do Estado pela 2ª vez. Fui secretário de governo aqui com o Catão, quando o Márcio Catão foi prefeito. Então, é claro que tem uma trajetória. Nova Iguaçu também, né? Secretário de Assuntos Estratégicos, Ciência e Tecnologia e de Educação. E obviamente, que acumulei, né, um conjunto de informações, um conjunto de capacidade de realização. E, obviamente, eu fui testado nesse tempo todo, né? Eu acho que eu passei por tudo isso, graças a Deus, sem responder a processo, sem responder a Tribunal de Contas, sem ter, né, a minha imagem imaculada ou até a imagem de Teresópolis, porque quando a gente está num cargo público, você leva o seu nome, o nome da sua família e o nome, muitas vezes, da sua cidade. Então, eu acho que hoje estou preparado, né? Chegando aos 50 anos de idade, eu acho que eu estou preparado com
com vocação e com vontade de achar que posso me colocar no debate da cidade para ajudar a mudar a cidade. Acho que é basicamente isso, assim, o que eu penso sobre política e sobre as motivações pessoais que me trouxeram até aqui. A gente tem falado muito também da relação com as famílias, né? Porque é uma decisão que, efetivamente, e eu lembro desse momento em que praticamente tudo que a gente queria resolver lá no Edmundo Bittencourt em termos de mobilização, pergunta para o Alex, chama o Alex, vamos ver o Alex, vamos ver se ele ajuda a gente. Então, você já tinha essa referência, né? Mesmo que uma coisa instintiva, né? De quem te cercava. Mas a relação com a família ela é uma relação diferente, porque, efetivamente, não é apenas aquela questão da vocação, como você disse muito bem, aquela questão da prestação do serviço. Tem a questão da presença, né? Que é algo que para a família é muito importante. Como é que é a tua relação com a família com relação a isso? Porque, efetivamente, o tempo de relação de um prefeito ele há de ser bem diferente, né, na relação com a família. A tua família está tranquila com relação a isso? Você já conversou sobre isso com as pessoas? Se não conversar, não posso nem ser candidato. Rapaz, minha família é gigante. Eu sei porque minha mãe não vai deixar nunca, então eu estou tranquilo. Minha mãe, se pudesse, não deixaria também, não. Dona Léo não deixa de jeito nenhum. Minha mãe fica revoltada quando alguém fala mal, quando alguém bota uma coisa. Porque minha mãe agora aprendeu a mexer no Facebook, né? Nossa. Aprendeu a mexer no Zap. Então, assim, a minha mãe não liga pra mais nada. Perigo. Ela só liga pra uma coisa. Acabou a internet. Não tô conseguindo aqui mandar mensagem no WhatsApp. Ela passa o dia inteiro mandando mensagem pra minhas tias. Na verdade, é o seguinte, assim, a vida do homem público, né, da mulher pública, é uma vida, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é esse glamour todo, né? As pessoas sempre veem a coisa pública. Alguns homens públicos gostam de se glamorizar também, né? De andar de carros bacanas, de segurança, de grandes assessores. Você vai fazer aquela parafernália para vender. Mas a verdade que, concretamente, as pessoas que se dedicam de verdade à coisa pública, isso eu estou falando para quem tem um cargo, mas para qualquer pessoa, para um professor, para um médico, para um enfermeiro, uma enfermeira, um policial, né? Qualquer pessoa que se dedique, né, à vida pública tem muitas cobranças. Porque você vê o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui de um policial que é muito parecido com um político. Um policial em Teresópolis tem uma referência muito grande de segurança pública. Nós somos uma das cidades menos violentas do estado, uma das menos violentas do Brasil, e é uma referência. Comandantes e comandantes passam por aqui, deixam marcas muito positivas. Mas se amanhã você pega um policial cometendo um erro qualquer, um deslize, aquilo que para um cidadão comum é um erro, para um policial, por exemplo, é um escândalo. Assim como para um político. É um político que comete um erro, às vezes o menor que seja, o telhado de vidro dele é tão grande quanto o telhado de vidro de qualquer homem corrupto, de qualquer homem que, né, danificou, que produziu uma guerra, porque você está o tempo todo no holofote, você está o tempo todo no palco, você está o tempo todo na direção das pessoas. E os julgamentos, eles são os mais perversos e os mais diversos. Muitas vezes com razão, e muitas vezes porque a opinião pública é levada, dado momento, a dada circunstância, a tomar uma atitude. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está sempre colocando, para quem tem vocação de verdade, quem acredita na vida pública, sempre a tua vida à disposição e, por consequência, a vida da sua família. Porque se amanhã, por exemplo, eu sempre penso nisso, se eu cometo um erro amanhã, se amanhã eu sou pego num erro, num deslize qualquer, não é o meu nome apenas que é manchado. É o nome da minha família, é o nome da minha mãe, é o nome do meu pai, é o nome dos meus irmãos. Ou seja, você carrega contigo também a responsabilidade da sua família. Agora, no nosso pré-lançamento, foi a primeira vez que minha mãe participou. Minha mãe nunca participou de nada, eu fiz questão de levar ela. Falei, eu quero que a senhora vá, porque é o seu filho agora pré-candidato a prefeito da sua cidade. Vai lá para você ver. E eu disse a ela, falei assim, a coisa que eu mais me orgulho aqui é chegar hoje, poder ter a senhora do meu lado aqui, dizer que para a senhora, para minha avó, não está mais aqui, meus avós, né, que não estão mais aqui, mas que estão nessa cidade e vão ficar aqui para sempre, porque, né, aqui ficaram e vão ficar a sua lembrança para sempre, dizer, olha, eu tenho orgulho de dizer que eu cheguei até aqui de maneira limpa, que eu cheguei aqui de maneira honesta, que eu cheguei aqui acreditando nos meus sonhos e que eu não mudei isso. Eu posso ter mudado de partido, eu posso ter mudado de opinião política, mas eu não mudei a minha essência. A minha essência daquele garoto que você conheceu lá no colégio, né, que queria mudar o mundo, que queria fazer coisas diferentes para a cidade, essa essência continua mesmo. Então, você pergunta a família, sem família você não avança, sem família você não é nada. Essa é uma referência muito grande. Eu não tive filhos, né, ainda, como você, então sei que para quem tem filho é um pouquinho ainda, né, um pouco mais grave. Mais grave, porque você tem que ter o tempo também, mas pretendo ter daqui a um tempo, estou me preparando aí para o casamento, né? Sou noivo hoje da Isis,
E tenho certeza que a gente tem que ter muita responsabilidade com a gente, com a nossa família. E não é fácil, realmente não é fácil, porque o político não é aquele que desliga o telefone às 8 horas da noite, às 7 horas, vai para casa, tira férias. Você tem noção, eu estou na vida pública há mais de 25 anos, eu nunca tirei férias. Eu nunca consegui tirar férias. A única vez que eu fui tirar férias, e eram apenas 15 dias, durou uma semana. Eu trabalhava com uma vereadora no Rio. Logo na primeira semana teve uma crise lá de trabalho. Ela falou, você pode voltar, fica só esses dias agora e depois eu te compenso. Até hoje eu não fui compensado. Mas essa questão do tempo, ela é... Porque, na verdade, depois o tempo te cobra, né? Essa dedicação que você tem que ter a você mesmo, né? Ao teu descanso. Mas eu acho, você falou, eu acho importante também você ter equilíbrio. Eu acho que a gente aprende ao longo do tempo, e a maturidade é isso. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter um tempo para sua família, você tem que ter um tempo para sua saúde, você tem que ter um tempo para você, às vezes, parar lá, assistir um bom filme, ler um bom livro. Você tem que ter um tempo para se dedicar também, né, às suas coisas, porque não adianta você ser o mais bem-sucedido em qualquer área que seja na profissão privada ou na pública, e ser reconhecido e a sua família não estar do seu lado, você não ter tempo com a sua família, porque no final todos nós vamos voltar para o mesmo lugar, todos nós vamos para o mesmo lugar, né? Vamos ao encontro de Deus. E nesse momento a gente talvez se ressenta de muitas coisas, de tempo que a gente perdeu, que a gente podia ter dedicado mais à família. Então eu acho que é importante. Eu acho, inclusive, que os homens públicos serão cada vez, os homens e mulheres, né? Eu falo homens aqui do ponto de vista lato sensu da palavra, serão melhores na medida em que eles tiverem uma relação melhor consigo próprio, com a sua família. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de sanidade mental, né? A maior doença do planeta nesse momento é a depressão. Mata mais que câncer, mata mais que outras doenças pelo mundo. E esse é um problema do estresse, do cotidiano, da vida corrida, dessa pressão que você sofre. Tanto que quando a gente que é aqui de Teresópolis sabe disso, né? Quando a gente vai lá para o interior, por exemplo, você vai lá no meio daquela plantação, você vê uma cachoeira, vai lá para os frades, dá vontade de não voltar nunca mais. Você fala, vou ficar nesse negócio aqui, que isso aqui o telefone não pega, entendeu? Você fica naquele campo lá, você fala assim, eu quero ficar aqui. Né? É isso aí. Concordo contigo, eu acho que o equilíbrio é a palavra, né, que rege, inclusive, as boas soluções. Porque ninguém de cabeça cheia, ninguém estressado, assoberbado de atividade vai conseguir pensar em soluções, e é exatamente isso que a gente pensa de um gestor público, né? Em buscar soluções para que a sua vida, né, a vida do cidadão, do munícipe, seja uma vida melhor, que tenha um bem-estar. Né? A ideia é essa. Falando um pouco da nossa cidade, Alex, eu também tenho perguntado isso, né, aos convidados que por aqui passaram, e os próximos também serão inquiridos nesse sentido, porque a gente que vive a cidade há tanto tempo, né, e eu falo com propriedade, porque eu só saí mesmo para estudar e voltei tão logo pude. Construí minha carreira aqui, tenho muito orgulho disso, inclusive. Trabalhei em instituições muito relevantes para o nosso município, trabalho até hoje, graças a Deus, e ao meu trabalho, evidentemente. Criei meus filhos, estou criando meu neto. Então, assim, absoluta relação direta com a cidade. Conheço cada centímetro do nosso município profundamente. É o famoso ninguém me engana, sabe? Não engana, conheço profundamente. E vejo que a cidade tem necessidades hoje emergentes e necessidades de pensar uma cidade de uma forma diferente, já que estamos num caminho um pouco complicado, se não muito complicado, no sentido de sua sustentabilidade. Aliás, faço aqui até uma referência recente, a qual tive acesso a um artigo científico falando dessa questão do tema sustentabilidade, né? Hoje já não se fala mais sustentabilidade, porque, efetivamente, se nós sustentarmos a situação do jeito que ela está, não teremos mais nada muito em breve. Então, não há de se pensar em sustentar aquilo que está e, em sim, reverter, desconstruir, reconstruir, em alguns casos. Você já parou para pensar nessa quantidade de desafios que a cidade de Teresópolis tem? Porque a gente está numa cidade que tem muito potencial, evidentemente, mas eu sei que você comunga desse sentimento que eu tenho. Mas a gente está meio cansado de potencial, né? Potencial. Daqui a pouco está 200 anos de potencial e nada de efetivação desse potencial, né? Isso cansa um pouco. Filosoficamente, inclusive, cansa muito. Mas você já parou para pensar nesses desafios, nessas buscas por soluções? Por isso que a gente acalmou um pouco o teu ânimo, falou um pouco de família, porque eu sei que o desafio é grande, né? Eu também penso a cidade, eu trabalho com a cidade hoje, já há muito tempo, então eu sei que os desafios são grandes. E
E é diferente de quem está com a caneta na mão, né? É diferente de quem está com um poder efetivamente discricionário de mudar essa realidade ou de propor realidades diferentes, pelo menos o mais próximo possível das soluções que a gente espera. Você tem conversado com as pessoas sobre isso? Você tem conversado com a tua equipe? Você já pensou nesses desafios? É uma conversa de uma vida inteira. Eu diria para você o seguinte, Teresópolis é uma síntese do Brasil. Qual é o problema do Brasil? O Brasil, ao contrário da Rússia, não tem temperatura de grau negativo abaixo de 30, de 40 graus. O Brasil, ao contrário do Japão, não tem terremoto. O Brasil, ao contrário do Saara, do deserto do Saara, né, não tem falta de água e nem problema de agricultura. O problema do Brasil é exatamente um projeto nacional que desenvolva esse país de maneira objetiva, que organize esse país para ser essa terra prometida, descoberta pelos portugueses, e que coloque um país que sempre esteve, durante 60 anos, dos últimos 60 anos, entre a 8ª e a 10ª economia do mundo, num eixo de desenvolvimento que dê oportunidade ao seu povo. Então, assim, o Brasil é um país muito contraditório. É um país muito contraditório, porque tem todas as possibilidades de riquezas naturais, tem uma população gigantesca, fala a mesma língua do Iapoque ao Chuí, o que é uma coisa raríssima. O Brasil é um país continental, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país pobre. Um país com uma população empobrecida, onde a média da população ganha muito mal, onde a média da população mora em favelas, onde a média da população não tem acesso ao transporte público, não tem acesso à educação. E Teresópolis é uma síntese do Brasil. Teresópolis é uma cidade que nasce para ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Durante muito e muito tempo teve aqui as pessoas mais influentes do Brasil. Se Petrópolis foi a cidade mais influente depois da capital para o Império, Teresópolis foi a cidade mais importante na República. Até a mudança para Brasília. Então aqui moraram presidentes da República, nós temos o nome de uma rua chamada Olegário Bernardes, que foi um prefeito de Teresópolis, que era nada mais, nada menos que irmão de Arthur Bernardes, que foi presidente da República. Aqui o último presidente a morar foi o Geisel, o Faria Lima, que foi governador do estado, morou em Teresópolis, o Dutra tinha casa em Teresópolis, o Getúlio Vargas passou por aqui durante muitos e muitos tempos, o Juscelino Kubitschek também. Ou seja, Teresópolis foi uma cidade, durante muito tempo, uma cidade modelo, uma cidade que trouxe para cá a família Guine. Você imaginar que os Guine vão construir o Copacabana Palace e vão construir a Granja Comari e o Golf Club, e eles mudam a ideia do turismo no mundo, porque o turismo no mundo não era turismo de praia, era turismo mais voltado a montanhas, porque os europeus gostavam muito mais do clima ameno do que de praia. Essas grandes figuras nos faltam hoje. E a cidade se ressente disso. Então a cidade da década principalmente de 80 para cá, ela perdeu muito. Ela perdeu a Sudantex, ela perdeu a Spabra, ela perdeu a Mil Suíça. Ela hoje é sede da seleção pentacampeã do mundo, e sequer o teresopolitano pode, né, entrar naquele espaço. Aquele espaço não é um espaço que é bonito, que leva a nossa imagem de maneira internacional, mas que não conjuga divisas econômicas, emprego e renda para a nossa cidade. Nós temos aqui o primeiro brasileiro a conquistar o Everest, que foi o Mozart Catão, foi meu professor na 8ª série. Trabalhei com o irmão dele como prefeito de Teresópolis, que era o Marcinho Catão. E esse Mozart Catão, por exemplo, é uma figura desconhecida de grande parte dos nossos teresopolitanos. Nós temos um parque nacional, um parque estadual e um parque municipal. O parque municipal é o maior parque municipal do Brasil, o parque estadual é o maior parque estadual do Brasil e o parque federal, o terceiro parque construído no Brasil. O Parque Nacional de Serra dos Órgãos é um lugar belíssimo, estruturado. Para quem não conhece e vai ao Rio de Janeiro e vê a Floresta da Tijuca, digo, olha, o nosso Parque Nacional não deve nada ao Parque Nacional. Referência em pesquisa, inclusive. Pois é, mas, como você disse, a gente tem a maior empresa de informática do Estado, a 5ª maior do Brasil, a gente tem algumas grandes instituições de ensino, e a FESO, entre essas grandes instituições de ensino, a gente tem curso de medicina. Nem todas as cidades que têm universidade, faculdade, têm curso de medicina, é raríssimo. Um dos melhores do Brasil. Um dos melhores do Brasil, exatamente. A gente tem curso de medicina, a gente tem hospitais de grande porte, a gente tem estruturas gigantescas na agricultura, o maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro. E como você disse, a gente olha para tudo isso e se ressente, como se ressente sendo brasileiro, de dizer aonde está essa cidade que não acontece, aonde está essa cidade que efetivamente não demonstra o seu potencial na sua integridade, na sua capacidade plena. E, na minha opinião, isso significa algumas coisas. Significa entender que o mundo é globalizado e que Teresópolis não é uma ilha no mundo e que muitas coisas acontecem à nossa volta e a gente está, muitas vezes, deixando essas coisas acontecerem sem perceber e sem ver as oportunidades que estão sendo lançadas. Vou te dar um exemplo do que eu falei hoje na Conferência das Cidades. Nós temos, no interior, 800 quilômetros de estradas vicinais não asfaltadas.
Se você botar aí a média, né, de um orçamento público de asfalto, estão falando entre 500 e 800 milhões de reais para você resolver esse problema. Se você parar para analisar o teu orçamento público, nosso orçamento público hoje, né, conjuga em torno de 1 bi, mas o poder de investimento é muito pequeno, talvez 2 ou 3% apenas desse dinheiro do orçamento público municipal é para investimento em infraestrutura, quando consegue fazer, você olha para isso e fala assim, nós vamos precisar de pelo menos 20 anos se a gente parasse hoje a prefeitura só dedicada a asfaltar o interior para conseguir resolver o problema. Mas você olha para o Paraná, por exemplo, e lá no Paraná eles criaram o rótulo do pedágio. Então, as estradas estaduais e federais pedagiadas, elas têm um percentual do pedágio que vai para estradas vicinais. E não à toa, o Paraná hoje é um celeiro para o Brasil e para o mundo de agricultura, de exportação. Então, é importante a gente entender que existem muitas coisas acontecendo em outros lugares que a gente precisa pensar e trazer para Teresópolis. A gente precisa votar em deputados federais, em senadores, em deputados estaduais que discutam esses problemas. Não apenas que aquele que chega aqui na época da campanha, que pede nosso voto, que contrata pessoas, mas efetivamente entender o que essas pessoas estão produzindo depois de eleitas ou antes de serem eleitas, o que elas estão pensando para, de maneira concreta, por exemplo, resolver esse que é um problema crônico. Porque como que você tem, outro dia em Água Quente lá, conversando lá com um empresário, o camarada falou assim, pô, cheguei aqui há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás eu não tinha o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho granja, hoje eu exporto, hoje eu tenho aqui abatedouro. E a estrada que eu tenho hoje para usar é 10 vezes pior do que a estrada que eu tinha há 30 anos atrás. Ou seja, o agricultor cresceu, muitas empresas, a JFC é uma exportadora hoje internacional. Do Brasil. Todo alface que se come no McDonald's vem de Teresópolis, pela JFC. Mas você olha, eu estou falando deles que são grandes, mas falar também dos pequenos, né? Mais de 5 mil famílias que sobrevivem da agricultura familiar, o que é um fenômeno no Brasil. Teresópolis é um fenômeno da agricultura familiar. Eu digo até, uma vez eu disse isso numa palestra no BNDES, que Teresópolis produziu uma reforma agrária, que não foi feita nem pelo governo e nem por invasão de terra. Foi feita pela vocação dos agricultores que aqui estão desde muito tempo e que eles foram produzindo suas pequenas e médias propriedades, tocando seu barco, os meeiros, os produtores, e chegaram a uma cidade que, quando você olha para o interior, praticamente você não vê favela. Porque lá no interior você está vendo a distribuição de riqueza, mas você não vê, de maneira concreta, um projeto desenvolvimentista que leve a esses agricultores a conjugar essa potência total. Então, eles sofrem com o problema de estrada, eles sofrem com problemas de saúde pública, porque as coisas quase todas estão no centro da cidade, e para quem mora em Água Quente ou para quem mora em Bom Sucesso, você está falando de praticamente 40 minutos de distância para chegar aqui. Então, se uma criança passa mal de madrugada e você não tem um pediatra, o pai e uma mãe se desesperam. Você tem um problema de creches, que muitas vezes não chegam no interior. Você tem uma única escola de ensino médio no interior inteiro. Então, você imaginar que Teresópolis, em extensão territorial, é 6 vezes maior que Niterói. E só tem uma única escola de ensino médio, que é o José Francisco Lippe, que inclusive é uma das escolas mais premiadas do estado do Rio de Janeiro. É um modelo de escola que deveria ser replicado para o conjunto de Teresópolis e também para o conjunto do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu digo o seguinte, a gente tem todos os potenciais, mas, na minha opinião, nos últimos 30, 40, talvez 50 anos, os diagnósticos sobre os nossos problemas, eles foram traçados de maneira muito erradas. E as soluções, de modo geral, claro que eu não posso dizer que só tudo deu errado, claro que houveram prefeitos ao longo do caminho que fizeram coisas interessantes, né? Sempre cito, por exemplo, Celso Damaso, quando vai fazer a Casa de Cultura, ou quando funda a Feira do Alto, a Feirinha do Alto, ou quando traz a própria a sede da CBF para Teresópolis, foram grandes feitos. Mas você vai olhar de modo geral e perceber que a cidade deixou de avançar por conta de um projeto concreto em cima das suas possibilidades. Então, o Teresópolis é muito parecido com o Brasil, é muito parecido com a seleção brasileira. Você vê o potencial da seleção brasileira quando você vê. Pelo amor de Deus. Você viu o último jogo agora contra a Colômbia, você fala assim, pelo amor de Deus. Fala senão que você me tira a esperança, porque aquela seleção é muito ruim. Pois é. Mas aí você pensa assim, para ser jogador de futebol no Brasil, para jogar na Champions League, tem que ser muito bom de bola. E quase todos os jogadores que estão lá jogam em times europeus, jogaram na Champions League, e parece que os caras desaprendem a jogar futebol quando eles vão para a seleção brasileira. Mas talvez, por quê? Porque talvez o projeto da seleção brasileira, coletivo, o projeto de como vai combater, como vai atacar, como vai botar as melhores pessoas nas melhores posições, não está sendo bem conduzido. Não está sendo bem conduzido pelo técnico, não está sendo bem conduzido talvez pelos dirigentes da CBF. E isso é também uma cidade. Então eu acho que a cidade ela precisa realmente encontrar o seu caminho e apontar para onde ela quer ir. E aí eu diria para você o seguinte, a nossa saída, fundamentalmente, na minha opinião, tá? É claro que a gente vai falar que qualquer pesquisa vai apontar que
A saúde pública é o problema mais grave de Teresópolis, o transporte público é um problema grave, a mobilidade urbana é um problema grave, mas se a gente não desenvolver emprego e renda, se a gente não tiver condições de dar uma educação de qualidade para que as pessoas possam buscar os melhores empregos, a gente vai ficar a vida inteira enxugando gelo, prometendo coisas, fazendo coisas pontuais, mas efetivamente sem apontar um caminho. Então, assim, vamos olhar de novo para o Rio de Janeiro. E aí, claro, é recorrente em todos os lugares falar de uma cidade chamada Miguel Pereira. É quase impossível hoje a gente falar de política pública e não lembrar de Miguel Pereira. A revolução que o André Português, que é meu amigo antes, inclusive, de ser prefeito, fez naquela cidade em 8 anos. Então, o André Português falou para mim assim, Alex, a minha cidade era caminho para a faixa do tomate em Partido de Alferes. Hoje, a cidade do André Português, todo dia que eu abro o jornal, tem alguma coisa nova sendo anunciada. Semana agora, já 2 coisas anunciadas. A Cidade da Bíblia, ou seja, ele vai fazer um espaço turístico, né, falando sobre Deus, e tem a montanha russa competitiva que está lá. Então, Parque dos Dinossauros, e Rua Coberta, e Maria Fumaça. Aí você olha para tudo. Eu falei para ele, André, e se fosse Teresópolis? Pô, rapaz, se fosse Teresópolis, a camisa do Neymar era minha. Eu ia, porque com Teresópolis, com tudo que vocês têm, com Vista Soberba, com Grande Acomaria, com Parque Nacional, com todos, né, com a agricultura, como que Teresópolis não avança? Mas não avança, na minha opinião, porque falta de verdade traçar um projeto que seja, né, que tenha uma linha, que tenha começo, meio e fim, e ao mesmo tempo a gente precisa, e aí a democracia precisa fazer isso, pacificar a política de Teresópolis. Não dá para sentar numa cadeira de prefeito, por exemplo, e você não ter o legislativo do seu lado. Não dá para você ter ex-prefeitos o tempo todo, cada um achando que é melhor que o outro, querendo brigar um com o outro. Claro que a política é normal, as pessoas podem discordar. Você, quando ganha uma eleição, inclusive, geralmente é porque você discordava daquele camarada. Mas eu acho que o dia seguinte é você tentar botar a bola no chão e falar, olha, pode ser que tenha uma pessoa ou outra que eu não vou compor, porque esse aqui é corrupto, porque esse aqui não dá para caminhar na democracia. Mas, de um modo geral, discordar é comum e a gente precisa pacificar, precisa botar a bola no chão, precisa todo mundo, sabe, caminhar para aquilo que possa ser consenso em relação à cidade. Porque se a gente ficar nessa divisão que nós temos hoje, nessa falta de visão concreta e sem apontar um caminho, e aí eu digo para você, e esse espaço não é um espaço para amador. Esse espaço não é um espaço para quem apenas tem ideias, não é um espaço para quem acredita. Tudo isso é importante, mas tem que ter a capacidade concreta de realização. Porque se você não tiver esta capacidade, você muitas vezes se frustra as pessoas, porque você vai falar tantas coisas, e a política é tanto isso, né? Vou fazer o hospital, vou fazer a creche, vou fazer a escola, vou fazer a estrada. E no final, cadê a estrada? Cadê o hospital? Cadê tudo isso? Então, nós temos problemas gravíssimos nas contas públicas. O problema de precatório é um problema gravíssimo que Teresópolis tem hoje, adquirido de muitas gestões lá atrás que foram jogando a bola para frente e que chegou nos dias de hoje. Nós temos um problema de previdência social, né? Quase R$1 bilhão é a dívida que o município tem com a Previdência, ou seja, os aposentados, né, funcionários públicos, muitas vezes em risco na sua sobrevivência por conta de uma previdência que hoje não tem dinheiro para pagar os aposentados. Esse dinheiro vem da fonte 00 e é dinheiro que está faltando no asfalto, é dinheiro que está faltando no investimento em infraestrutura. Então, se a gente não repensar essa cidade, tiver um pouquinho de calma e a gente conjugar essa cidade com aquilo que o governo federal pode nos dar de benefício de maneira concreta e com aquilo que o governo do estado pode nos dar de maneira concreta, a gente vai ficar a vida inteira só elegendo gente e botando prefeitos naquela cadeira. E um dia eu disse aquilo ao Márcio Catão, quando ele sentou naquela cadeira, eu falei, prefeito, cuidado, que essa cadeira é máquina de moer biografia. Não é fácil sentar nessa cadeira, porque muitas pessoas sentaram nessa cadeira e saíram com a biografia moída. Por que é isso? Porque às vezes você quer o melhor para a sua cidade, mas muitas vezes não é tão simples, né? E não pode deixar de lado pensar das pessoas também, né? Principalmente. Não, pensar nas pessoas. Esse é o principal foco. Se você não gostar de gente, esquece a política. É difícil, né? É difícil. Se você não se relacionar bem, não quiser cuidar das pessoas, é melhor tentar outra coisa, não tem jeito, né? Alex, você tocou num ponto também que eu tenho falado bastante aqui também, porque é necessário pensar, porque, na verdade, no nosso sistema democrático não há de se pensar em gestão sem, né, a harmonia entre os poderes, e a relação com a Câmara tem sido conflituosa já há alguns mandatos, né? Eu não tenho acompanhado jornalisticamente como fazia em outros mandatos, mas tenho percebido como cidadão que essa tem sido uma relação conflituosa e à base de interesses que tem tudo, menos preocupação com isso que a gente acabou de falar, com as pessoas, né? Porque se pensa em esquemas, se pensa em realizações, se pensa em projetos, autoria disso, autoria daquilo, mas esquece que por trás daquilo tudo ali tem um cidadão teresopolitano que precisa ter emprego, precisa pagar as contas, precisa que os filhos fiquem em creche para continuarem trabalhando. Enfim, né? A gente tem visto que quase todos os interesses são discutidos lá, menos o interesse do teresopolitano. Como é que você vê essa relação? E do ponto de vista
e aí complicado e necessário da democracia, de que a gente não pode escolher a Câmara, né, ideal, a gente tem que contar com, né, o bom senso e o eleitor consciente, no voto consciente. Mas como é que tu vê esse tipo de relação conflituosa como a gente está vendo hoje? Vamos fazer uma situação aqui, né, hipotética. O Alex Castelar, em janeiro de 25, como prefeito, tem de frente uma Câmara que ele sabe que não vai ser nada fácil, com ânimos contrários, pessoas nessa mesma pegada que você acabou de falar, de ainda presos ao processo eleitoral. O que você faria para reverter esse processo ou para tentar buscar essa harmonia, né? Nosso texto constitucional fala em harmonia, não em aglutinações, nem misturas excessivas. É harmonia, cada um no seu quadrado. Só a primeira coisa é dizer o seguinte: o poder legislativo dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, é o poder mais importante. É o poder mais importante no município, é o poder mais importante no estado e é o poder mais importante na federação. Porque o juiz só pode julgar, na verdade muitos juízes hoje estão julgando, principalmente o juiz supremo, né, sobre a ideia do pós-positivismo, então eles interpretam muitas vezes leis que não existem e vão em frente e fazem julgamentos. É claro que a gente sabe, né, que o juiz tem que tomar decisão, mesmo que não exista, às vezes, uma lei sobre um assunto, ele vai recorrer muitas vezes lá à literatura jurídica para poder tomar decisões, à cultura, né, de um país, de uma cidade, para tomar decisões. Mas, em regra, o juiz julga a lei que é produzida pelo parlamento, né? Em regra, um prefeito não pode fazer absolutamente nada numa cidade se não for aprovado numa Câmara de Vereadores. Sim. Então, começa pelo seu orçamento, né? A gente vota um orçamento público e o prefeito só pode executar, né, a obra de uma escola, fazer uma rua, dar aumento de salário ao servidor público, se tiver aprovado numa lei que é a lei orçamentária. Por fim, o vereador legisla sobre o tema mais importante para o município, que é o território. Então, assim, para você poder fazer lei de zoneamento, por exemplo, dizer aonde vai construir prédio, aonde você vai poder aumentar o gabarito de andares, aonde você vai poder assorear, como no passado, infelizmente, assorearam o Rio Paquequé e construíram na beira do Rio Paquequé, tudo isso passou por autorização do Legislativo. Então, o Legislativo ele é muito importante e vale lembrar uma coisa, né? Prefeito não caça vereador, mas vereador caça prefeito. Sim. E essa atividade do impeachment no Brasil, ela vem se tornando muito recorrente. Acho, inclusive, muito perigosa. Porque... É um instrumento político. Exatamente. Porque no momento que, às vezes, determinados setores do parlamento não têm o poder do executivo, não têm a máquina do executivo, eles usam desse argumento, muitas vezes, para tirar prefeitos eleitos, e às vezes pessoas, inclusive, honestas, que não deveriam ser impeachmadas e muitas vezes são impeachmadas até porque perdem no legislativo esse poder. Então, ele é o poder mais importante. Infelizmente, na hora de votar, a gente sempre pensa muito no prefeito, a gente sempre pensa no presidente, no governador e pensa pouco no parlamento. Se você perguntar hoje ao cidadão quem ele votou para deputado há 2 anos atrás, a maior parte das pessoas não vai saber com quem votou. Então, isso é uma coisa muito, muito complicada. Por fim, como você falou, um prefeito não escolhe a Câmara de Vereadores, quem escolhe é o povo. Então, eu não posso dizer qual vai ser a próxima Câmara de Vereadores. É claro que na correlação de forças, e quando você faz política de verdade, você pode trabalhar para ter maioria no parlamento. Por exemplo, eu estou num bloco hoje, se casar daqui a pouco, nós vamos ter 7 partidos. 7 partidos, possivelmente, nós, no nosso bloco organizado hoje, faremos a metade da Câmara de Vereadores. Isso é um trabalho que você precisa fazer antes, inclusive, de ganhar a eleição, para que você possa chegar lá com condições de governar. E você vai ter mais 50% que talvez sejam de oposição, mas de repente você pode ter 2, 3 ali que você consiga chamar para uma conversa, dialogar e caminhar contigo. O problema não é ser situação ou ser oposição. O problema é que o Brasil é presidencialista com um poder muito forte desse parlamento. E aí eu vou dizer para você, quando eu digo que esse processo não é para amador, quando eu estava lá no Grêmio do colégio, negociando com os estudantes, porque a gente não fazia passeata, porque eu levantava de manhã da minha cabeça e falava, hoje nós vamos defender a causa tal. Eu estava lá com 3.600 alunos, muitas vezes fazendo assembleia para dizer qual é o tema que nós vamos debater, o que nós vamos discutir. Depois eu passei para presidente da União Estudantil de Teresópolis, ou seja, já estamos falando de todas as escolas estaduais, municipais, universidades, onde eu tinha a obrigação de fazer congressos, seminários, debater com esses estudantes para tirar as melhores propostas. Quando eu fazia parte do Conselho de Saúde, eu fui
né, do Conselho de Saúde durante muito tempo em Teresópolis, fui vice-presidente da 2ª Conferência Municipal de Saúde, eu estava lá debatendo com os meus pares, né, saídas para a saúde. Então, eu aprendi ao longo da minha vida e trabalhei durante 16 anos no parlamento como chefe de gabinete de alguns vereadores, de alguns deputados, a discutir, a entender que democracia não é simples. Democracia também não é, olha, o parlamento está lá, eu sou o prefeito, eu tenho uma vontade, quero fazer que o parlamento me siga. Isso é da democracia, é tempo de discussão, é tempo de você entender que as relações muitas vezes funcionam partidariamente. Então, assim, eu digo para você que a minha vida inteira eu trabalhei com muitas contradições, eu trabalhei com muitos contrários, eu sempre fui uma pessoa de ter decisões políticas e trabalhar com muitos contrários, e eu acho que é isso, você tem que ter esta capacidade, essa vontade de fazer política e entendendo que o parlamento ele é determinante no jogo e, desculpe, em alguns momentos, talvez tenha que fazer enfrentamentos também diferentes. Eu acho que, muitas vezes, quando os interesses não são republicanos, eu acho que é papel do Poder Executivo também, de maneira muito clara, muito transparente, chamar a sociedade e colocar à mesa. Falar aqui, a discussão para a cidade é essa. A discussão do parlamento, muitas vezes, é contrária à discussão da cidade. Então, nós temos que botar isso diante da população e ver o que a população quer. Porque, de fato, o povo que tem a cabeça presidencialista elege o prefeito para ser o guardião da cidade, para resolver a cidade. Mas esse prefeito não faz nada se não tiver o parlamento. E o povo, muitas vezes, não entende isso. Então, essa é uma linha muito tênue. Mas o ideal é que um prefeito, inclusive, tenha poder político, não só para se eleger, mas também que a sua conjugação de partidos, a sua conjugação de forças políticas possa também eleger o parlamento para poder fazer com que ele governe. Você vê que o Bolsonaro, por exemplo, pagou um preço alto no Congresso Nacional por não ter maioria no Congresso Nacional. E na eleição dele, que ele não se reelege, ele acaba cumprindo um papel que talvez tenha sido sentido no primeiro momento. Ele elege muitos deputados, muitos senadores, elegeu quase todos os estados do Brasil, o Bolsonaro elegeu um senador. O que significa que se ele fosse presidente hoje, ele teria um Congresso muito mais à disposição dele do que ele teve no passado. E ele entendeu, né, vivia na prática, que a dificuldade do parlamento é enorme. Se você não tiver isso conjugado a teu favor, meu irmão, dificilmente você vai governar a cidade. Você pode ter as melhores intenções, você pode ter a melhor boa vontade do planeta, porque isso vai te tomar energia, isso vai te tomar a sua saúde física e mental, isso vai tomar a saúde física e mental de uma cidade inteira, e isso é péssimo para a cidade. Infelizmente, o que a gente está vendo nos últimos tempos de Teresópolis é exatamente essa situação. Uma situação onde o Legislativo, desculpa falar aqui, não todos, eu não posso generalizar, porque o Legislativo é feito de muitos vereadores, mas de um modo geral, conduz a cidade para um estressamento grande que, na verdade, mais interessa ao jogo do poder político do que a cidade em si. E eu reforço aqui o que eu tenho falado já há muitos anos aqui no jornalismo, que você precisa ter responsabilidade na tua escolha, né? Então, se o candidato a vereador aí te ofereceu os R$50 da gasolina, né? Aliás, tem gente até preocupada com essa coisa do carro elétrico aí, que vai acabar com os R$50 da gasolina na campanha, né? Mas se o cara te oferece... Se depender da Enel, o pessoal fica na pista. Né? Fica na pista, vai ficar ruim, vai dar problema. Mas se você pegar esse cara que está te oferecendo isso e votar nele porque ele está te oferecendo isso, não vai mudar essa situação nunca. E outra coisa também, né? A gente precisa de vereador, e eu falei aqui recentemente num podcast também, que se o vereador está postando foto aí, inaugurando... quebra-mola, se ele está postando foto aí inaugurando iluminação, se ele está postando foto aí em asfaltamento, ele também não está cumprindo o dever dele, tá? Porque ele está confundindo os poderes. Ele precisa fiscalizar esse poder que ele está se vangloriando de estar junto. Então também está errado. Tem que escolher pessoas que sabem o seu devido lugar e que não vão se submeter a isso. Ser vereador da situação não quer dizer se confundir com o governo, tá? Isso é preciso tomar muito cuidado, porque não vou falar o que acontece em Teresópolis, vamos falar de uma cidade, né, hipotética, que é lá no interior do Pará, que a gente tem vereador, por exemplo, que comanda secretaria municipal. Isso também está errado, não pode, e compromete toda essa cadeia, né, que o Alex acabou de falar aqui, que é uma cadeia que a democracia constrói, né? É preciso que os poderes trabalhem as suas prerrogativas, tá? E isso precisa ficar muito claro para você. Então, na hora de escolher o seu vereador, na hora de escolher o seu candidato, tome isso como base. Quem é essa pessoa, o que ela pretende fazer e qual é a intenção dela quando chegar lá. Porque se for para continuar, né, dividindo o carguinho, tomando conta de secretaria, né, e continuar aí inaugurando quebra-mola, ou então só batendo no governo, qualquer coisa que o governo faça está errado, qualquer coisa que o governo proponha não pode, porque não é, né, do partido dele,
abra o seu olho, faça a sua parte. É o que eu acabei de falar, ó, bloquinho, canetinha, anota. Vê o que ele está fazendo nas redes sociais. E por falar em rede social, Alex, a gente vive uma campanha absolutamente diferente de tudo que a gente já viu, né, até então. Apesar da gente já estar, efetivamente, né, numa campanha eleitoral conectada, né, a partir das redes sociais já há algum tempo, mas essa próxima promete ser a primeira, com uma legislação específica para isso, né, com um empenho do judiciário, né, em coibir certos abusos, e também na utilização mais clara, né, inclusive de inteligências artificiais e tudo mais. Você é um cara que eu sei que domina a tecnologia, né, trabalha com isso já há algum tempo e gosta, que eu sei disso. Como é que você vê essa realidade aí de campanha? Como é que você está se preparando para, possivelmente, né, caso o seu nome seja confirmado em convenção, enfrentar uma eleição com tantas dificuldades, além de pedir o voto, né? Porque, além de pedir voto, o candidato vai ter que se preocupar com essas questões relacionadas aí às redes e à tecnologia de uma forma geral. Esse foi um fenômeno que a gente viu claramente surgir nos Estados Unidos em 2008, a eleição do Obama, que levou um tempo para chegar no Brasil. Na verdade, a primeira vez que de verdade, né, a rede social tem influência na eleição presidencial passada. Assim, claro que a rede social ela vem há algum tempo tendo uma influência, é natural, é a comunicação, mas de verdade, determinante para mudar eleições. E tão clara, né, como a gente percebeu. Determinante para, tipo assim, você eleger um governador, como foi o caso do Witzel, que era um total desconhecido, virou governador do estado. O Bolsonaro, que tinha 8% de tempo de televisão, virar presidente da República. Então, assim, ninguém imaginava no passado que essas pessoas pudessem se tornar... o próprio Vinícius aqui em Teresópolis virar prefeito, uma figura que não era da política, surge como candidato, se torna prefeito de Teresópolis. A rede social teve uma importância e a partir desse momento muito forte na política e continua tendo. Ela é crescente. Agora, ela virou assim um palco de grandes discussões. Hoje tem duas vertentes nesse processo. Uma que defende a liberdade de expressão, e aí a liberdade de expressão de todas as formas possíveis e que cada um se responsabilize por aquilo que fala. E hoje, uma outra corrente, que nesse momento é a corrente que está ganhando esse jogo, que tenta regulamentar e regularizar o que seria essa liberdade de expressão. Então, hoje, a questão da lei da fake news, a questão do uso da inteligência artificial, a questão de algumas ferramentas que realmente, se a gente pensar, por um lado, elas podem tornar a eleição muito irregular, mas, por outro lado, na minha opinião também, controlar absurdamente, como está sendo controlado hoje, muitas vezes também mais caro. Por exemplo, a gente sabe que o Facebook entrega no máximo 2 ou 3%. Você tem lá 10 mil pessoas, você fala para no máximo 2% dessas pessoas. Então, você acha que está falando no Facebook para 10 mil pessoas que você tem no Facebook, não está falando. O Instagram e por aí vai, e se não pagar para impulsionar, não vai a lugar nenhum. Então, esses veículos de comunicação também se tornaram, de certa forma, uma espécie de ditadura do dinheiro. Uma espécie de ditadura para quem pode ter acesso a esses veículos, porque aquilo tudo é muito direcionado. Então, o camarada, a gente já sabe que algumas eleições, como nos Estados Unidos, por exemplo, houveram manipulações em muitos momentos por redes sociais. Então, a gente sabe que houve um desequilíbrio nesse processo e é uma discussão que está colocada. Agora, o que é importante saber é que não tem como se fazer campanha hoje sem rede social, não tem como se fazer campanha hoje sem debater nas redes sociais. Por outro lado, eu também vejo muita gente dando a vida na rede social, achando que a rede social vai resolver tudo. Vou dizer, ainda é importante muita calma, olho no olho, ainda é importante visitar a casa das pessoas, ainda é importante você, de maneira física, ter acesso. Porque você acreditar que política também vai ser só a rede social, você está redondamente enganado. As pessoas ainda têm a necessidade muito grande de falar com o político, a necessidade muito grande de debater política. E eu acho que a gente presta um serviço do ponto de vista social, na hora que a gente, claro, se comunica pela rede social, mas que a gente também tem a capacidade de organizar de maneira física as pessoas, porque, como você disse aqui, gostar de pessoas é o fundamental, gostar de gente é fundamental para fazer política. E eu não acredito em política que viva só na rede social, até porque muitas pessoas na rede social são personagens. Muitas pessoas estão ali montadas como personagens, vendem aquilo que não são, produzem aquilo que não fazem, e na vida real são bem diferentes disso. Eu acho que é importante a gente, sabe, não ser personagem. A gente ser o cidadão que está no dia a dia cotidiano, conversando, falando sobre política, sobre transformar o mundo, sobre transformar a cidade de Teresópolis e, ao mesmo tempo, ter uma capacidade de comunicação. E não esquecer que na hora da escolha também, você não escolhe pelo personagem, não, né? Você não escolhe pelo seu avatar, você escolhe por você. Então, escolha a partir das tuas necessidades, da família e tudo mais. E por falar em escolhas, Alex, você fez a escolha de estar junto com o governo municipal hoje, né? Você
tem recebido o apoio do Vinícius, né, em eventos, em lançamento de pré-candidatura. O Vinícius tem se colocado, né, como teu apoiador, né? Como é que você vê essa proximidade com o governo municipal? E aí, a gente está falando aqui de críticas, né, de rede social. O governo tem sido alvo de muitas críticas, tem sido alvo de críticas, inclusive, bastante contundentes, né? Como é que você vê essa tua relação hoje com o Vinícius? Você acha que isso pode te ajudar, pode te prejudicar de alguma forma? Como é que você avaliou isso, né, quando você se aproxima aí do governo Vinícius Clausen? Importante essa tua pergunta para dizer o seguinte, e você que me conhece aí há 30 e poucos anos, eu tenho uma biografia própria, né? Eu sou candidato da minha própria história, eu sou candidato da minha própria trajetória. O próprio Vinícius, o prefeito Vinícius, né, quando chega na política, ele não era uma pessoa da política, ele vai se tornar uma pessoa da política. E muito antes dele estar na política, ser prefeito, ter disputado uma eleição, eu já tinha uma trajetória política. Eu já tinha sido candidato em 2014 a deputado estadual, eu trabalhei no parlamento, como disse aqui, na Câmara de Deputados Federais, na Câmara Municipal, eu fui secretário municipal. Então, assim, eu tenho uma trajetória, uma biografia própria, ideias próprias, e isso é importante ser colocado, porque eu tenho essa história. Agora, como eu te falei, na democracia, se você achar que você sozinho vai mudar o mundo, que só você pode fazer coisas, você não vai avançar. Então, assim, eu estou no governo do Estado, eu trabalho com o governador Cláudio Castro, nós tivemos uma importância muito grande para Teresópolis nesses últimos tempos. Teresópolis teve em 20 anos quase nenhum investimento do poder público do Estado de Janeiro. A Teresópolis Friburgo ficou 25 anos sem asfalto. A gente não via investimentos, por exemplo, a Fazenda Hermitage, que estava lá com esgoto, com aquele cheiro terrível. Hoje tem um centro de tratamento de esgoto produzido dentro daquele condomínio Fazenda Hermitage, que agora vão ter mais 100 unidades, mais 500 unidades, investimento de 100 milhões de reais. Nós temos uma creche modelo lá dentro, nós temos a reforma da Feira do Alto, agora a obra foi criticada com toda razão, mas está avançando agora, né, para a sua entrega final. A gente avançou muito nesse processo. E eu sou candidato e tinha minha candidatura colocada. E quando o prefeito me chama para uma conversa e diz que está na disposição de me ajudar, de compor, eu não sou uma pessoa de negar apoio político, jamais negaria apoio político, a menos que fosse de pessoas que realmente, assim, vou dar um nome claro aqui, né? Se o Jorge Mário me procurasse amanhã para me apoiar, eu diria, eu não quero seu apoio de forma nenhuma. Se o Arli me procurar amanhã para me apoiar, eu falei, eu não quero seu apoio de forma nenhuma. Então, é claro que eu sei que o governo tem os seus limites. Eu acho também que é importante, assim, entender algumas situações que Teresópolis passa. Nós tivemos uma cidade que, durante muito tempo, tinha um prefeito a cada ano. Nós ficamos aí durante 10 anos praticamente trocando prefeito todo ano. E o prefeito 7 Vinícius, prefeitos em 7 anos. Eu acho que ele tem uma coisa importante, que ele foi uma pessoa que deu uma estabilizada nessa troca de política. Ele é uma pessoa, do ponto de vista da sua imagem moral, não é uma pessoa que tem problemas como outros tiveram, ter sido caçado, preso e etc. E eu não tenho problema com relação a isso, de forma alguma. Inclusive, tem uma pessoa que compõe, né, que vai passar por convenção também, mas que, se Deus quiser, comporá a nossa chapa, que é o Davi Serafim, que foi secretário municipal, é um servidor público de carreira, um camarada que tem uma história muito parecida com a minha, que sai também lá de baixo, vai ser motorista da garagem, vai trabalhar de motorista de ônibus, é um cara que traçou uma vida, que chegou e é um cara respeitado em Teresópolis. Eu digo que o Davi Serafim é respeitado até pela oposição, é difícil as pessoas falarem do Davi Serafim, mas entendo que o prefeito teve as suas limitações, muitas delas colocado, né, pelo esse embate com a Câmara de Vereadores, por essa dificuldade que ele teve, e não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não tem problema nenhum de relação de apoiamentos. Estou trabalhando muito para trazer o Salomão para dentro desse apoiamento, o deputado Salomão, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Agora, é claro que na política a gente discorda de muitas coisas, a gente concorda com muitas coisas, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar o seguinte, a minha opinião, tá? Acho que a gente precisa avançar e não retroceder, que é a frase que eu estou usando desde sempre, porque eu acho que eu tenho condições e ideias próprias para fazer uma cidade poder avançar, e obviamente que os apoiamentos políticos que se colocam, não tem problema nenhum com eles, não. Essa frase avançar e retroceder é uma frase interessante. E me leva a uma outra pergunta que eu tenho feito também, né? Você acha que Teresópolis avançou nesses últimos anos? Eu acho que não retrocedeu. Eu acho que a principal coisa é essa. A cidade, como eu te falei, que uma cidade que teve prefeitos caçados, que foi envergonhada durante muitas vezes, foi colocada de joelho. Uma cidade hoje que tem, por exemplo, o governador do estado esteve aqui mais de 8 vezes. Já vai ser agora, se ele vier agora na próxima semana a Teresópolis, vai ser a 8ª vez que um governador de estado pisa na cidade de Teresópolis. A gente não tinha isso há muito tempo. Então a cidade ela deixou de avançar em muitas coisas, e aí digo que ela deixou de avançar exatamente por conta, na minha opinião, desse estressamento
como Poder Legislativo, mas eu acho que ela também não retrocedeu ao ponto de outros lugares, como foi no caso de 2011, quando a gente passou por aquela tragédia, ou como foi o caso do Arley como prefeito, que a cidade retrocedeu, eu posso dizer que talvez 15 ou 20 anos para trás. A questão econômica é uma questão muito pautada hoje nessas críticas, né? Só para a gente finalizar essa questão eminentemente política, né? A questão econômica tem sido, grande parte das críticas tem sido relacionadas a essa questão, né? Se vê uma arrecadação crescente com um endividamento também crescente, enfim. A conta não está batendo muito para o senso comum, e aí eu estou me juntando ao senso comum mesmo, porque a diferença do que eu fazia quando era repórter, né, que eu me aprofundava nas questões, hoje não me aprofundo, não sei efetivamente de algumas áreas. Você está olhando a conta, tá? De algumas áreas eu sei efetivamente, sei o que está faltando e o que está errado. Mas, num todo, a minha percepção é a do senso comum. Como é que você vê essa questão? Porque, efetivamente, pode ser e deve ser um problema enfrentado pela próxima gestão, de sentar lá nessa cadeira maculadora de currículos, né? Como você lembrou muito bem, maculadora de biografias, né? E se ver diante de um problema sério, de quase um labirinto aí econômico, e principalmente com muitas dívidas. Você já parou para pensar nisso? Você está se aprofundando nisso? Se não estiver se aprofundando, não pode ser prefeito, né? Se você não tiver com olhar, com foco nas contas públicas, esquece ser prefeito, você não vai conseguir. Pode ter as melhores ideias do planeta, que não vai acontecer. O que eu diria para você é o seguinte: eu estou olhando bem o orçamento público. O orçamento público realmente cresceu. Se a gente pegar de quando o prefeito assume para hoje, ele dobrou. Mas, assim, muito do orçamento público dobrou por repasse do governo federal, do repasse do governo estadual. Então, vou te dar um exemplo aqui. Teresópolis tinha aproximadamente 30% de cobertura da saúde da família. Hoje está chegando a quase 80%. Então, quando você aumenta, por exemplo, a cobertura da saúde da família, como é que esse dinheiro, como é que essa conta é paga? Parte dessa conta é paga, por exemplo, pelo governo federal e parte pelo governo do estado, porque é uma legislação do SUS que coloca um terço dos recursos compartilhados para cada um. Então, quando você credencia mais atendimento público, por exemplo, em educação ou em saúde, você tem mais recursos de repasse. Então, parte do orçamento público de Teresópolis que cresceu é parte dos repasses do governo federal e do governo do estado a Teresópolis. Então, isso também, muitas vezes, o orçamento cresceu, mas ele não cresceu na arrecadação só municipal, ele cresceu muito nos seus repasses. Então, isso explica muito porque que, às vezes, você cresce muito o orçamento e você, às vezes, não consegue ter tantos investimentos na ponta. O outro lado foi o seguinte: existiu um plano de cargos e salários que foi praticamente aplicado na sua totalidade. Então, você teve uma reposição salarial, e não é aumento, é importante dizer isso, né? Para o funcionário público de Teresópolis, que eu defendo profundamente, inclusive, acho que é um tema que nós temos que, se tiver tempo aqui, de falar sobre ele. Mas você teve uma recomposição salarial de 40%. Então, você imaginar que pouquíssimas empresas no mundo, no Brasil, teriam condições, por exemplo, de fazer uma recomposição salarial de 40%. Isso tudo absorve o orçamento público. A grande dificuldade da cidade foi exatamente ter dinheiro para poder fazer investimento. E aí, investimento, a gente está falando em infraestrutura, que eu sinto que a cidade se ressente. Você ter mais praças públicas, você ter mais quadras, você ter mais casas de cultura, você ter mais asfalto. Essas são dificuldades muito grandes. Mas aí algumas contas precisam ser feitas. Você está falando que todo mês, praticamente 10 milhões de reais são sequestrados dos cofres públicos para pagar precatório. Você tem aproximadamente de 6 a 7 milhões que vai para a Previdência Social, ou seja, a Previdência falida por irresponsabilidades passadas, que deixou na conta de agora para ser paga. E você tem mais ou menos 2 a 3 milhões, 4 milhões de reais aí em restos a pagar. Se você bota esse recurso por mês, você está falando de 20 a 22 milhões todo mês que sai dos cofres públicos, a fonte 00, que é dinheiro para asfalto, que é dinheiro para creche, que é dinheiro para construir hospital, para você poder custear dívida pública herdadas de governos passados. E, obviamente, se você botar isso ao longo de um ano, você está falando de mais de 250 milhões de reais que o município está deixando de investir. Então, você cresce o teu orçamento, né, dobra de 480 milhões para quase, praticamente agora chegando à conta de 1 bi, mas ao mesmo tempo você tem que entender que parcela desse dinheiro está
agarrada em dívidas passadas, e precatórios é uma delas, e parcela desse recurso que tá fazendo o orçamento crescer é exatamente repasse do governo federal, do governo do estado, em novas atividades públicas que estão sendo ofertadas à população. Então é importante entender, na verdade, o poder de investimento do município é muito pequeno. Por isso que eu digo que o maior problema que Teresópolis tem é desenvolvimento econômico. Nós precisamos gerar mais emprego, precisamos gerar mais renda, precisamos trazer mais empresas para essa cidade. E aí a minha visão de tudo isso é que o turismo tem que ser a mola propulsora de tudo isso, porque o turismo é uma indústria limpa, uma indústria que pode fazer com que a cidade avance a curto prazo, a curto e médio prazo, ao contrário de outras indústrias que vai levar, às vezes, 3, 4, 5 anos para se implementar. Nós temos, por exemplo, naquele eixo ali da Rio-Bahia, se você pegar o Meudon hoje é um polo industrial grande. Você tem ali a Arbo, né, que todo mundo conhece como Bebidas Comari, mas hoje é a Arbo, você tem ali a Albacete, tem grandes empresas naquele setor. E você tem lá na outra ponta, em Serra do Capim, a cervejaria Itaipava. Né? Então, se a gente pensar que aquele pode ser um eixo de desenvolvimento industrial da cidade, onde você tem terra, onde você tem uma estrada federal, né, muito bem organizada, isso precisamos pensar de que forma, estrategicamente, a gente pode desenvolver o setor industrial para essa região. Porque durante muito tempo a gente perdeu muito nessa questão industrial. E a outra questão que eu penso é a gente ter o turismo como vetor econômico central de Teresópolis. Aí defendo a ideia da construção de um museu na Granja Comari, e aí eu digo, né, o Museu do Futebol, porque se Miguel Pereira está botando 1 milhão de pessoas no Parque dos Dinossauros, o Museu do Futebol em Teresópolis vai botar muito mais do que isso. Agora, é preciso que a gente organize uma parceria público-privada, não é dinheiro público, você não precisa de dinheiro público para fazer um museu da Granja Comari. Tenho certeza que a Ambev, que o Itaú, essas grandes patrocinadoras da seleção brasileira vão se interessar em poder ter um aparelho como esse. Abrir esse diálogo semana retrasada com os dirigentes da CBF, eles têm interesse em fazer um museu do Maracanã e um museu também na Granja Comari. Então eu acho que isso pode ser uma mola de impulsionamento econômico, e eu penso em tematizar a cidade. Tematizar, por exemplo, o bairro do Alto como uma casa da seleção brasileira. Você imagina você chegar no ponto de ônibus, ser um ponto ali de banco reserva, com o nome do Pelé, com o nome do Garrincha, com o nome do Romário, com o nome de grandes jogadores que passaram pela seleção brasileira. E, ao mesmo tempo, entender que a agricultura e inovação são focos centrais nesse desenvolvimento de geração de emprego e renda. Porque a agricultura, se a gente puder colocar em maiores investimentos, pensar numa secretaria de agricultura mais pujante e pensar que a gente precisa desenvolver a tecnologia e a informação e usando a Alterdata como essa base, eu acho que a partir disso a gente desenvolve a cidade. E a partir disso a gente vai ter melhores empregos, e com melhores empregos as pessoas passam a ter plano de saúde, podem botar o filho numa escola particular, geram mais impostos para a gente poder fazer hospital de qualidade, fazer centro de saúde de qualidade, fazer pracinha, fazer atividades esportivas nos bairros, porque levar cultura, porque a gente precisa fazer a cidade se desenvolver economicamente. E aí é uma contradição muito grande, uma cidade como Teresópolis ter como a sua maior empregadora a prefeitura. Isso é uma relação que nós precisamos mudar. Quem, na verdade, tem que gerar emprego e renda é o setor privado. É o setor privado, sim. Isso eu concordo com você absolutamente. Alex, a gente está no momento, né, de início, né, de pontapé inicial nessa disputa eleitoral. E a proposta dessa série, né, que o Diário Podcast traz, é conhecer um pouco mais das pessoas que estão se colocando à disposição. Eu quero já agradecer mais uma vez a tua participação. Nós vamos ter oportunidade aí em breve, né, pós-convenções, se Deus quiser e o teu nome passar por ela, né, que eu espero que aconteça. A gente vai ter oportunidade de conversar com você, com o Davi, se passar também, né? A gente está falando sempre hipoteticamente, né, gente? Porque a gente vive um momento ainda pré-eleitoral, né? Não temos ainda candidatos, temos pré-candidatos. E essa primeira conversa é com esse intuito mesmo, de conhecer um pouco mais as pessoas e tentar trazer um pouco desse direcionamento. A gente vai ter um momento para uma fala mais sobre propostas. Eu tenho milhões de perguntas, você sabe que eu sou questionador por natureza, né? Mas tenho várias perguntas a respeito, né, do que você pensa, a respeito de propostas. A gente conseguiu ouvir um pouco ainda, né, inicialmente, do que você vê, né, como uma proposta de governo, mas a gente vai ter tempo ainda para falar muito sobre isso, né? Eu quero aqui aproveitar e convidar você que está nos acompanhando aí, você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming aí, você que está ouvindo só o nosso áudio, está varrendo a sua casa aí, fazendo a sua atividade, já agradeço, né? Você está nos cedendo o maior ativo hoje em dia, né? Que é tempo. E eu fico muito feliz sempre que alguém dispõe um pouco do seu tempo para ouvir o que a gente tem para dizer.
compartilha aí com seus amigos, bota no grupo da família. A gente bota tanta porcaria no grupo da família, né? Vamos botar um conteúdo legal, um conteúdo bacana que vai levar até as pessoas aí uma possibilidade de escolher melhor, né, o seu candidato. E replique essa nossa entrevista aí para os seus amigos. Ou se você estiver assistindo aí um dos nossos recortes, também faça da mesma forma, indique aí a nossa conversa aí, que durou um pouco mais de 1 hora, mas com um gostinho de quero mais, a gente volta a se falar aí pós-convenções, se Deus quiser. Agradeço demais, Alex, a tua disponibilidade, né? Te desejo muito boa sorte nesse processo. Você sabe que é um momento difícil e todo e qualquer apoio, mesmo que seja moral, né? Mesmo que seja espiritual, inclusive nas nossas orações, acabam ajudando. Espero que a gente volte a conversar em breve, já como candidato escolhido aí pelo PL, e que a gente possa discutir aqui algumas propostas. Obrigado. Eu quero te agradecer mais uma vez ao Grupo Diário, ao povo de Teresópolis, dizer que é isso. Eu sou um rapaz que saiu lá da Beira-Linha, que sonhou em mudar essa cidade, que passou por todas as dificuldades que o povo passa, no transporte público, na saúde pública, na falta de oportunidades, e que não se dobrou, e que não se ajoelhou, e que disse, né, com muita fé em Deus, que um dia ia poder mudar a cidade que tanto ama. E esse dia chegou. Levaram muitos anos, foram mais de 30 anos de muitos percalços, de muitas dificuldades de vida pessoal, mas, como disse você, graças a Deus eu cheguei aqui de forma honrada. Eu tenho hoje do meu lado Davi Serafim, que é uma pessoa que, quando eu tive a oportunidade, de fato, de sentar com ele, conversar, olhar no olho dele, dizer, acho que Deus está me dando a oportunidade de ter o melhor parceiro que eu podia ter, e até bíblico, né? Porque é exatamente o Davi que derrubou o gigante. Né? E dizer que é isso. Assim, eu não me envergonho das minhas parcerias, eu não me envergonho das minhas posições políticas. Eu, na verdade, tenho muita vontade de mudar. Muita vontade de mudar Teresópolis, muita vontade de mudar o Brasil. E eu tenho certeza que, se Deus der essa oportunidade, em primeiro lugar, porque é dele sempre, e se o povo assim desejar, eu vou trabalhar, você pode ter certeza, eu vou dedicar parte da minha vida futura a transformar essa cidade e a colocar essa cidade no lugar que ela sempre deve estar. Essa não é qualquer cidade. A cidade de Teresópolis é uma cidade mais importante do Brasil. Essa cidade nasceu para ser a capital do estado. Essa cidade, para quem é de fora, é desejada. Para quem vem do Rio de Janeiro, o sonho é morar em Teresópolis, estar em Teresópolis. E eu tenho certeza que a gente só precisa acertar o nosso caminho. E o nosso caminho, ele fundamentalmente começa na educação. E aí, portanto, é tão importante valorizar o servidor público. Eu tenho um sonho um dia que a pessoa mais importante do Brasil, eu disse naquele debate há 4 anos atrás, não seja um prefeito, nem um presidente da República, seja um professor. Essa é a pessoa mais importante que nós devemos dar o maior valor possível. Eu vejo que a gente tem muitas possibilidades. Essa terra aqui é uma terra prometida. Só basta a gente acreditar nisso, basta a gente acertar, né, no projeto e poder mostrar daqui a 4 anos, quem sabe, e se Deus quiser, será assim, que nós temos uma cidade mais inclusiva, uma cidade que pensa nos direitos dos animais, uma cidade que pensa nas pessoas com deficiência. Mais de 20% das pessoas com deficiência, das crianças, dos adolescentes, não vão à escola por falta de mobilidade. Né? Tantas mães atípicas que precisam de apoio e a gente precisa trabalhar para isso. Então, eu estou me colocando nessa disposição. Então, tenho certeza que, como você disse aqui, né, todo apoio é muito importante e o principal dele é o apoio espiritual. Então, eu sou católico, tenho os meus valores, acredito também que a democracia é composta não só da sua religião, mas de todas as pessoas, né, que congreguem uma visão por um mundo melhor. E eu acho que dessa forma a gente pode avançar muito e transformar Teresópolis. Em primeiro lugar, entendendo que a gente precisa, como disse você, gostar de ser humano, gostar de gente e lembrar sempre que tem 2 pontas nessa história que são fundamentais. Os mais novos, aqueles pequenininhos que precisam da creche, precisam da escola, precisam daquela tia para iniciar, começar a ler, né, começar a escrever. E lá na outra ponta, aqueles que, né, antes de nós, trabalharam para construir esse mundo, essa cidade, que são as pessoas da terceira idade, que precisam de apoio psicológico, que precisam de lugar de moradia, que precisam de hospital, que precisam de médicos. Então, em nome de tudo isso, que eu estou aqui e, assim, agradecendo imensamente essa oportunidade de dizer que, para mim, é um momento histórico estar com você. Eu sei que muitas pessoas vão colocar, hoje não teve esse tempo de falar, eu estou no PL, que é o partido do Bolsonaro, não tenho nenhum problema em dizer isso. Acredito, né, realmente na possibilidade de mudança do Brasil. E, meu irmão, por fim, te agradecer por tudo e dizer que, para mim, está sendo uma honra muito grande
Um dia está com você lá no colégio, e outro dia está com você outro dia, né? Alguns anos depois, está sentado aqui nessa bancada, e você é um dos caras mais importantes da comunicação dessa cidade, e pode ter certeza que você marcou e ainda marca a nossa história. Muito obrigado, muito obrigado. Um repórter aposentado. Assim que eu me vejo hoje. Um repórter nunca se aposenta. É verdade, isso é verdade. Alex, obrigado mais uma vez pela tua participação. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Sempre lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, ao vivo, a partir das 19 horas, com esse bate-papo, com o Diário Podcast, nesse primeiro momento trazendo os pré-candidatos, futuramente os candidatos e também trazendo algumas entrevistas aí nesse intervalo com alguns empresários, algumas pessoas que fazem acontecer no nosso município, como foi a primeira temporada aí do Diário Podcast. Agradecer ao meu amigo Gilberto Oliveira, que está lá comandando as câmeras, comandando aí a edição do programa, ao Júnior, ao Vanderlei. Agradecer mais uma vez o Centro Universitário Serra dos Órgãos, que me cede para estar aqui hoje. Agradecendo também a parceria que nós temos aí com você, cidadão teresopolitano, que não me larga de jeito nenhum, não me deixa me aposentar de jeito nenhum. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua insistência, para que eu esteja aqui levando até vocês um pouco dessa conversa, desse bate-papo. E prometendo para você que semana que vem tem mais, e com aquele nosso trato, que a gente começou o Diário Podcast com esse trato. Vamos conhecer todos os candidatos para depois tomarmos a nossa decisão baseado no nosso poder de convicção, no nosso poder de tomada de decisão, tá? Sem pegar a ideia dos outros, sem comprar a ideia pronta aí nas redes sociais. Vamos construir a nossa ideia, porque é isso que a cidade precisa. A cidade precisa de ação do teresopolitano. Então, a todos vocês que nos acompanharam, um beijo grande no coração. Me segue lá nas redes sociais também. Pode seguir a rede social do Grupo Diário. Fique à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa para o nosso candidato, o nosso pré-candidato, pode mandar para a gente também, que a gente encaminha para eles, ou então faz direto lá na rede social do pré-candidato. Um beijo grande no seu coração e até a próxima.